Passa. Qual que é o papel hoje que você enxerga, Marcos, da burocracia para facilitar hoje a lavagem de dinheiro, né? Porque nós vivemos num país extremamente difícil, né? Como você falou, a empresa precisa de contadores e tudo mais, tem toda uma dificuldade hoje estrutural, documental. O quanto isso facilita a lavagem de dinheiro, né? E o que você vê que poderia ser feito nesse processo? Você falou, pô, uma offshore, o cara vai lá, deposita lá, tal, traz. Então, a gente vê países que têm uma simplificação jurídica muito maior e uma lavagem de dinheiro muito menor, né? Como é que você vê esse papel hoje dessa burocracia em relação a isso? Então, deixa eu te falar uma coisa. Na realidade, se eu vou fazer dois paralelos aqui, até para as pessoas entenderem, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, um advogado, para defender uma causa de alguém, quem for contratar o advogado tem que prestar conta da origem do dinheiro que vai receber dos honorários. Senão, ele não pode defender esse cara que está sendo réu. Tá? Então, ele vai ter que usar a defensoria pública. Tudo bem, é dinheiro público, mas ele não vai ter direito a ter os grandes escritórios com 15, 20 advogados para defender. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, durante a Lava Jato, muitos escritórios receberam uma grana absurda. E qual que era a origem desse dinheiro? Lavagem. Entendeu? Então, às vezes, a gente que quer trabalhar dentro do padrão, a gente tem que tomar alguns cuidados, que nem o superfaturamento, tá? Tipo, opa, vai prestar serviço para um órgão público, o valor do serviço era 100 mil, o cara manda colocar 140 mil, porque os 40 mil vai voltar para ele de uma forma de doação de campanha. Então, essas questões do siga o dinheiro. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente vai analisar o preço praticado, qual o valor que você pratica do serviço, porque ele também tem toda uma questão da integridade, né? Então, é complicado, por exemplo, se você pratica lá, sei lá, R$200 a hora treinamento, e de repente a nota fiscal do cara está 400, tá claro que alguma coisa está fora do padrão, ou você está explorando o serviço público, que às vezes pode acontecer. Mas é toda uma questão técnica, né, da movimentação. E assim, né, Vini, enquanto nós estamos aqui conversando sobre prevenção, tem os caras que estão aí fora, cara, testando como burlar o sistema, o processo de como criar alternativas. Outro exemplo clássico aqui que o Paulo vai amar. Os caras procuram empresas que fecharam. O que são empresas que fecharam? Que o cara só fechou a porta, mas o CNPJ está aberto ainda. Aí o cara procura essa empresa, né? E faz o quê? Procura ela. Eu vou quitar suas dívidas junto, né? A dívida pública, tá? Da União, tal, com o município, tal, Estado. E aí eu vou reativar a sua empresa, vou mudar o código CNAE. E aí o que o cara faz? Por quê? Essa é uma empresa que tem 15, 20 anos. E as instituições financeiras utilizam data de abertura como critérios de análise de risco de crédito. E aí o cara começa a criar com os parceiros, fazendo movimentações, emitindo nota, pagamentos, e o dinheiro vai entrando e vai saindo, ele presta serviço para um, e o dinheiro vai triangulando, né? E aí eles fazem toda essa movimentação e depois eles aplicam os golpes nas instituições financeiras, fazendo empréstimo, financiamento, depois somem. Né? Então, assim, é uma fraude seguida de lavagem de dinheiro, e é um negócio, Neville, que eu aprendi, tá? Quando eu, em 1991, eu estava num banco e a gente estava fazendo uma investigação por causa da CPI do Collor de Mello. O PC Farias, como que ele fazia naquela época? Ele abriu conta no Banco Rural e no BMC. Ele tinha contas fantasmas. Foi lá que eu me tornei kardecista, né? Porque eu tinha tanta conta fantasma, tanta gente que não existia, que eu só sendo kardecista para trabalhar no arquivo inativo. E aí eu comecei a estudar Kardec para que aquelas coisas não incorporassem em mim, entendeu? E aí, cara, eu estava lá olhando, eram assim, 15, 20 ordens de pagamento por dia. Por que ele fazia? Ele depositava numa agência lá no Alagoas,
tipo, 20 mil. Aí ele transferia 10 ordens de pagamento de R$ 2.000 para as outras agências do BMC. Então, ele depositava no lugar e distribuía os valores para tirar a rastreabilidade. E quando ele precisava tirar dinheiro, ele emitia nota de táxi aéreo, de helicóptero, tal, que era para a campanha, e fazia os débitos tirando da conta para fazer os pagamentos desses valores. Foi por causa disso, Orlando, que em 1992, o Banco Central, junto com o Conselho Monetário Nacional, publicou a primeira resolução da obrigatoriedade de cadastro para abertura de conta. Porque até então abria-se conta com documento falso, e aí foi mudando. Por exemplo, hoje não tem, muito difícil ter uma abertura de conta com documento falso, a menos que internamente alguém favoreça isso. Tá? Mas existe hoje, por exemplo, aluguel de conta corrente. O crime organizado vai nas comunidades, faz as pessoas abrir conta corrente, paga uma taxinha para eles e faz a movimentação na conta dele para tirar a rastreabilidade. Puta que pariu, cara. O sistema é muito ousado, né, cara? Uhum. E aí é difícil porque ele não faz movimentações de grandes valores. Ele faz de pequenos valores e aí você não consegue monitorar isso porque são pequenas quantias e vai movimentando todo dia. Mas de muitas pessoas, né? Exatamente. Só para ter noção, se alguém tiver escutando a gente aqui, é simples. Ó, tem você procura no Google, chama-se Operação Smurfing. Tá? O que era a Operação Smurfing? O Fernandinho Beiramar, ele movimentou 62 milhões de reais nas agências do Morro do Alemão em 2011. Tá? Fazendo operação... E ele festejou, o Lula ganhar, velho, ele festejou. Exatamente. E ele vendia drogas com boleto bancário. O Noiazinha comprava droga com ele emitia um boleto e mandava um dos meninos ir numa lotérica, no banco, pagar 20, 30, 40 reais, que era assim que ele fazia a movimentação. Aí chamaram de Operação Smurf, porque eram pequenos valores, né? E quem era o papai Smurf? Era ele, né? Fernandinho Beiramar. Se ele fosse um cara do bem, ele estava no Forbes, ele era o top 5 do Forbes, porque é um cara muito bem estruturado para poder fazer a coisa errada, né? E então, tem inteligência para o negócio. Eles estudam a fragilidade do sistema. Porque o sistema é muito ganancioso para poder fazer abertura de conta. Ele exagera um pouco para cumprir metas. E a gente fala que não é só cumprir metas, eu tenho que ter qualidade no cumprimento de metas.